Saudações, amados filhos das estrelas. Somos o coletivo Arcturiano, e nos dirigimos a vocês neste momento crucial da evolução de sua civilização. Falamos através das frequências da verdade e da revelação, pois chegou o momento em que os véus que ocultaram as tecnologias avançadas de sua humanidade devem ser removidos. Durante décadas, séculos e até milênios, um conhecimento extraordinário foi mantido em segredo, guardado por poucos e negado à maioria. Mas os ventos da mudança sopram forte em sua terra, e nada pode mais deter a onda de revelações que se aproxima. Vivemos em uma época de despertar sem precedentes, em que a própria consciência planetária exige transparência e verdade. As estruturas de controle que mantiveram a humanidade na limitação tecnológica e espiritual estão desmoronando sob a pressão da luz ascendente. O que foi ocultado nas sombras deve agora vir à luz do dia, porque a nova terra que está nascendo não pode ser construída sobre fundações de mentiras e opressão. Queremos que compreendam que as tecnologias que estão prestes a ser reveladas não são alienígenas nem estranhas à humanidade. Na verdade, muitas delas são desenvolvimentos naturais da ciência terrestre, mas foram deliberadamente suprimidas, classificadas ou controladas por grupos que temiam perder seu poder sobre as massas. A humanidade, em sua essência criativa e divina, sempre teve o potencial para desenvolver essas maravilhas tecnológicas. O que faltou não foi a capacidade, mas a liberdade. Liberdade para explorar, experimentar e implementar sem as restrições impostas por aqueles que preferiram manter o status quo. Da nossa perspectiva dimensional superior, observamos como a sua espécie foi sistematicamente privada de tecnologias que poderiam ter transformado a sua civilização há gerações. Energia livre, sistemas de propulsão avançados, cura através de frequências, comunicação instantânea através de grandes distâncias, materialização de objetos através da manipulação da matéria a nível quântico. Todas estas possibilidades existem e estão ao alcance da vossa ciência há muito mais tempo do que imaginam. O que está mudando agora é que a frequência vibratória da Terra e da humanidade está se elevando a tal ponto que essas tecnologias não podem mais ser suprimidas. A consciência coletiva está exigindo soluções para os problemas que enfrenta: energia limpa e abundante, cura verdadeira em vez de mero tratamento dos sintomas, transporte que não polua o meio ambiente e sistemas de comunicação que conectem verdadeiramente os corações e as mentes em vez de dividi-los. Uma das primeiras áreas em que se verão revelações dramáticas é no campo da energia. Por mais de um século, inventores visionários desenvolveram dispositivos que podem extrair energia diretamente do campo quântico, o que alguns chamam de energia de ponto zero. Esses dispositivos, quando aperfeiçoados, podem fornecer energia limpa, abundante e praticamente gratuita para toda a humanidade. Imaginemos um mundo em que cada lar, cada comunidade, cada nação tenha acesso a energia ilimitada sem poluição, sem custos exorbitantes, sem dependência de recursos finitos. Nikola Tesla, um dos grandes gênios de sua época, compreendeu esses princípios e desenvolveu tecnologias que poderiam ter transformado seu mundo no início do século XX. Seus projetos para a transmissão sem fio de energia, seus experimentos com as frequências ressonantes da Terra, suas visões de energia livre para toda a humanidade. Tudo isso foi suprimido porque representava uma ameaça aos modelos de negócios baseados na escassez e no controle. Mas Tesla não estava sozinho. Ao longo do século passado, centenas de inventores descobriram princípios semelhantes. Alguns foram comprados, outros intimidados, muitos simplesmente ignorados ou ridicularizados pela comunidade científica dominante. Seus protótipos foram confiscados, suas patentes classificadas como segredos de Estado, seus laboratórios fechados. Mas a verdade não pode ser destruída para sempre. Agora, à medida que a nova Terra surge, esses dispositivos de energia livre estão sendo redescobertos e desenvolvidos por uma nova geração de inventores que não serão silenciados. A própria frequência do planeta está facilitando esses avanços, à medida que a energia se torna mais fluida, mais receptiva à intenção consciente. Em breve, vocês verão demonstrações públicas de tecnologias que parecem desafiar suas leis físicas atuais, mas que na verdade representam uma compreensão mais profunda de como a energia e a matéria realmente funcionam. O segundo campo importante de revelação será a medicina e a cura. Sua medicina atual, embora tenha feito avanços em certas áreas, ainda opera fundamentalmente a partir de um paradigma de doença e tratamento, em vez de saúde e prevenção.
As verdadeiras tecnologias de cura trabalham com os campos energéticos do corpo, com as frequências que mantêm a harmonia celular, com os padrões de informação que instruem o ADN sobre como manter e reparar o organismo. Os dispositivos que utilizam frequências específicas, campos eletromagnéticos pulsados, luz coerente e outras modalidades energéticas demonstraram capacidades curativas extraordinárias que vão muito além do que a sua medicina convencional considera possível. Esses dispositivos podem regenerar tecidos, reverter doenças degenerativas, reequilibrar sistemas neurológicos e até mesmo influenciar positivamente a expressão genética. Muitos desses dispositivos já existem em laboratórios privados e instalações militares, mas foram mantidos longe do público. A razão para essa supressão é óbvia. Uma humanidade saudável é uma humanidade livre. Quando as pessoas não estão constantemente preocupadas com doenças, quando não estão financeiramente exaustas por tratamentos caros, quando não dependem de sistemas médicos controlados, elas têm mais energia e liberdade para se concentrar em seu crescimento espiritual e criativo. Uma população saudável é uma população empoderada, e isso representa uma ameaça para aqueles que se beneficiam da doença e do sofrimento. Mas esta era de repressão está chegando ao fim. Médicos corajosos em todo o mundo já estão começando a experimentar abertamente essas tecnologias. Pacientes que foram desanimados pela medicina convencional estão buscando e encontrando curas por meio de modalidades energéticas. A própria pressão da demanda pública está forçando a comunidade médica a reconhecer e investigar seriamente esses métodos de cura que antes eram descartados como pseudociência. O terceiro campo de revelação será o transporte e a propulsão. Seus métodos atuais de transporte, baseados na queima de combustíveis fósseis ou mesmo na eletricidade armazenada em baterias, são primitivos em comparação com o que é possível quando se compreendem verdadeiramente os princípios da propulsão gravitacional e da manipulação do espaço-tempo. Essas tecnologias não apenas eliminariam a poluição causada pelo transporte atual, mas também revolucionariam completamente a mobilidade humana. Dispositivos que utilizam campos eletromagnéticos rotativos, manipulação de gradientes gravitacionais e interação com a estrutura do espaço-tempo podem fornecer propulsão silenciosa, eficiente e sem a necessidade de combustíveis convencionais. Esses princípios têm sido explorados em projetos militares secretos há décadas, resultando em aeronaves que demonstram capacidades de voo que parecem impossíveis de acordo com a física convencional. Mudanças instantâneas de direção, aceleração sem inércia aparente, operação silenciosa em velocidades extremas. Muitos dos objetos voadores não identificados que foram observados ao longo dos anos não são necessariamente de origem extraterrestre, como muitos supõem. Uma parte significativa desses avistamentos representa tecnologia terrestre desenvolvida em programas altamente confidenciais, utilizando princípios de propulsão, que foram descobertos através do estudo inverso de fenômenos naturais. E sim, também através da análise de tecnologia genuinamente extraterrestre recuperada. Mas o importante é que esses princípios de propulsão avançada não precisam se limitar a aplicações militares. Quando aplicados ao transporte civil, eles poderiam eliminar a dependência de combustíveis fósseis, reduzir drasticamente os tempos de viagem e abrir possibilidades de exploração espacial que atualmente parecem ficção científica. Imagine veículos pessoais que podem se mover silenciosamente pelo ar. Naves que podem viajar entre planetas em questão de dias, em vez de meses ou anos. O quarto campo de revelação tecnológica será a comunicação e o processamento de informações. Seus sistemas de computação atuais, embora impressionantes em alguns aspectos, ainda funcionam fundamentalmente por meio do processamento binário linear. Mas existem formas de computação baseadas em princípios quânticos, campos morfogenéticos e até mesmo a consciência direta que podem processar enormes quantidades de informações instantaneamente e de maneiras que transcendem as limitações dos sistemas digitais atuais. Essas tecnologias de comunicação avançadas poderiam permitir não apenas a transmissão instantânea de informações a qualquer distância, mas também a comunicação direta de mente para mente, o acesso a campos de informação coletiva e interfaces diretas entre a consciência humana e os sistemas informáticos. Imagine ser capaz de acessar qualquer informação instantaneamente através da intenção.
comunicar-se telepaticamente com qualquer pessoa no planeta, ou até mesmo compartilhar experiências e memórias diretamente. Alguns desses avanços já existem de forma rudimentar, interfaces cérebro-computador que permitem controlar dispositivos com o pensamento, sistemas de comunicação quântica que demonstram o entrelaçamento instantâneo através de grandes distâncias, experimentos com campos morfogenéticos que sugerem formas não locais de transmissão de informação. O quinto campo de revelação será a manipulação da matéria e a fabricação. As tecnologias que podem reorganizar a matéria em nível atômico, criando qualquer objeto desejado a partir de elementos básicos, já existem de forma experimental. Esses dispositivos, às vezes chamados de replicadores ou fabricantes moleculares, poderiam eliminar a escassez de materiais que tem sido uma fonte de conflito e sofrimento ao longo da história da humanidade. Imaginemos ser capazes de criar qualquer objeto necessário: comida, roupas, ferramentas, materiais de construção, simplesmente fornecendo energia e matéria-prima básica. Há um dispositivo que pode reorganizar os átomos de acordo com padrões programados. Isso não só resolveria os problemas da pobreza e da distribuição de recursos, mas também permitiria formas de criatividade e expressão que atualmente são limitadas pela disponibilidade de materiais. Esses princípios de manipulação da matéria são baseados em uma compreensão mais profunda da natureza quântica da realidade, no reconhecimento de que a matéria é fundamentalmente energia condensada e que, com as tecnologias adequadas, essa energia pode ser reorganizada em qualquer forma desejada. Alguns aspectos dessa tecnologia já estão sendo explorados por meio da impressão 3D em nível molecular, nanotecnologia e pesquisa em metamateriais. Agora vocês podem se perguntar por que estamos revelando essas informações neste momento específico. A resposta é que a própria Terra está passando por uma transformação vibracional que está tornando impossível manter esses segredos por muito mais tempo. A frequência ascendente do planeta está criando uma pressão irresistível em direção à verdade e à transparência em todas as áreas da vida humana. Além disso, a humanidade está se aproximando de um ponto crítico de escolha. Vocês podem continuar no caminho atual de dependência energética, degradação ambiental, sistemas médicos que se beneficiam da doença e tecnologias que dividem em vez de unir, ou podem adotar essas tecnologias avançadas que permitirão uma transição suave para uma civilização verdadeiramente sustentável e abundante. Mas essas revelações tecnológicas não virão sem desafios. Haverá resistência por parte dos grupos que se beneficiam dos sistemas atuais. Haverá medo e confusão à medida que os paradigmas científicos estabelecidos forem desafiados. Será necessário desenvolver novos marcos regulatórios e estruturas sociais para integrar essas tecnologias de maneira segura e benéfica. É por isso que vocês, como trabalhadores da luz e agentes de mudança, têm um papel crucial a desempenhar. Vocês são aqueles que podem ajudar a humanidade a navegar por essa transição com sabedoria e discernimento. Vocês são aqueles que podem ajudar a distinguir entre as tecnologias que servem ao bem maior e aquelas que podem ser mal utilizadas. Vocês são aqueles que podem ajudar a garantir que essas revelações resultem em empoderamento, em vez de maior controle. Uma das chaves para que essa transição seja bem-sucedida será o desenvolvimento do discernimento espiritual. Nem toda tecnologia é benéfica pelo simples fato de ser avançada. Algumas tecnologias podem ser usadas tanto para a libertação quanto para o controle, dependendo da intenção e da consciência daqueles que as implementam. É essencial que a humanidade desenvolva não apenas a capacidade tecnológica, mas também a sabedoria espiritual para usar essa capacidade de maneira responsável. Isso significa cultivar valores como compaixão, cooperação, sustentabilidade e respeito por toda a vida. Significa reconhecer que o verdadeiro progresso não é medido apenas pela capacidade tecnológica, mas pela elevação da consciência e do bem-estar de todos os seres. Significa compreender que a tecnologia é apenas uma ferramenta e que o que realmente importa é a consciência que guia o uso dessa ferramenta. Também queremos que vocês entendam que não estão sozinhos nessa jornada de revelação tecnológica. Muitas civilizações ao longo da galáxia passaram por transições semelhantes.
e existe uma vasta rede de seres benevolentes que estão prontos para oferecer orientação e assistência enquanto vocês navegam por esses desenvolvimentos. Nós, os Arcturianos, somos apenas um grupo entre muitos que têm observado e, ocasionalmente, auxiliado a evolução tecnológica de sua civilização. Outras espécies das Pleiades, Sírios, Andrômeda e muitos outros sistemas estelares contribuíram com conhecimento e, às vezes, com tecnologia direta para ajudar a humanidade a progredir. Algumas das tecnologias que estão sendo reveladas agora são o resultado da colaboração entre cientistas terrestres e nossos representantes. Essas trocas têm ocorrido em níveis altamente confidenciais durante décadas, mas à medida que a consciência planetária se eleva, haverá mais abertura sobre a realidade do contato extraterrestre e da colaboração tecnológica. É importante entender que essa colaboração não representa uma dependência ou subordinação da humanidade a espécies extraterrestres. Pelo contrário, é um reconhecimento de que vocês estão prontos para se juntar à comunidade galáctica como uma civilização madura e contribuinte. As tecnologias que receberão têm como objetivo potencializar sua independência e criatividade, não criar dependência. À medida que essas revelações tecnológicas se desenvolverem, vocês também verão mudanças fundamentais em suas estruturas sociais e econômicas. As tecnologias que fornecem energia abundante e gratuita, por exemplo, inevitavelmente desafiarão os modelos econômicos baseados na escassez e no controle dos recursos. Tecnologias curativas altamente eficazes e amplamente acessíveis transformarão os sistemas de saúde como um todo. Essas mudanças podem parecer disruptivas no início, mas são necessárias para a transição para uma civilização verdadeiramente abundante e sustentável. Em vez de temer essas mudanças, você pode ajudar a facilitá-las mantendo uma visão clara de como essas tecnologias podem ser implementadas para o benefício de todos, não apenas de alguns. Uma das áreas em que essas tecnologias terão um impacto mais imediato será na resolução de problemas ambientais. Dispositivos de energia livre podem eliminar a dependência de combustíveis fósseis e energia nuclear, reduzindo drasticamente a poluição. As tecnologias de materialização podem reduzir a necessidade de extração de recursos e a produção industrial poluente. Sistemas de transporte avançados podem reduzir significativamente as emissões de carbono. Além disso, algumas das tecnologias reveladas incluirão métodos para limpar e restaurar ecossistemas danificados. Dispositivos que podem neutralizar poluentes em nível molecular, sistemas que podem regenerar solos degradados, tecnologias que podem descontaminar oceanos e restaurar habitats destruídos. Todas essas possibilidades existem e estarão disponíveis à medida que a humanidade demonstrar responsabilidade em sua implementação. Outro aspecto importante dessas revelações será o impacto na educação e no desenvolvimento humano. Quando as tecnologias avançadas tornam a sobrevivência básica uma preocupação menor, a humanidade pode concentrar mais energia no desenvolvimento espiritual, criativo e intelectual. Quando a informação pode ser acessada instantaneamente por meio de interfaces consciência-computador, a educação pode se concentrar mais na sabedoria e no discernimento do que na memorização de dados. Essas mudanças abrirão possibilidades para formas de expressão humana e exploração que atualmente são inimagináveis. Arte que incorpora tecnologias de manipulação da matéria e da energia. Música que utiliza frequências que ressoam diretamente com a consciência. Exploração espacial que permite a experiência direta de outros mundos e civilizações. Mas talvez o mais importante seja que essas revelações tecnológicas facilitarão um despertar espiritual mais profundo da humanidade. Quando as limitações materiais forem eliminadas, quando a sobrevivência não for mais uma preocupação constante, quando a comunicação e a conexão forem facilitadas por tecnologias avançadas, a humanidade terá mais espaço e energia para explorar questões fundamentais sobre a natureza da consciência, o propósito da existência e a conexão com o divino. As próprias tecnologias, especialmente aquelas que trabalham com a consciência e a energia sutil, ajudarão a humanidade a compreender que não existe realmente uma separação entre o espírito e a matéria, entre a mente e a máquina, entre o individual e o coletivo. Elas demonstrarão na prática que a consciência é fundamental para a realidade e que a tecnologia verdadeiramente avançada é uma extensão natural da evolução espiritual. À medida que essas revelações começarem a surgir, e já estão começando, é importante manter uma mente aberta, mas discriminatória.
Nem todas as afirmações sobre tecnologia avançada serão legítimas. Haverá aqueles que tentarão tirar proveito do interesse público em tecnologias suprimidas, apresentando dispositivos ineficazes ou fraudulentos. Haverá desinformação destinada a confundir e desencorajar a investigação séria. É por isso que é essencial desenvolver sua capacidade de discernimento. Confiem em sua intuição, mas exijam também provas práticas. As tecnologias genuinamente avançadas demonstrarão resultados mensuráveis e reproduzíveis. Serão compartilhadas abertamente, em vez de mantidas em segredo para benefício pessoal. Servirão ao bem comum, em vez de concentrar o poder nas mãos de poucos. Também é importante compreender que a transição para essas tecnologias avançadas não ocorrerá da noite para o dia. Será um processo gradual que pode levar décadas para ser concluído. Haverá períodos de resistência e retrocessos à medida que as velhas estruturas lutarem para manter sua relevância. Haverá desafios técnicos e sociais que deverão ser resolvidos à medida que essas tecnologias forem se integrando à sociedade. Mas a direção geral é clara e irreversível. A consciência da humanidade está se elevando, e essa elevação está criando uma demanda irresistível por tecnologias que reflitam valores superiores. A própria Terra está passando por mudanças energéticas que facilitarão o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias. E a comunidade galáctica está pronta para apoiar a humanidade nessa transição histórica. Vocês, como indivíduos conscientes, podem acelerar esse processo de várias maneiras. Em primeiro lugar, mantenham-se informados sobre os avanços nas tecnologias emergentes, mas usem o discernimento para distinguir entre informações legítimas e especulação ou desinformação. Apoiem os pesquisadores e inventores que estão trabalhando em tecnologias verdadeiramente benéficas, especialmente aqueles que se comprometeram a tornar suas descobertas amplamente acessíveis. Informem-se sobre os princípios científicos subjacentes a essas tecnologias avançadas. Quanto mais pessoas compreenderem esses princípios, mais difícil será suprimir ou controlar as tecnologias baseadas neles. Participem de debates sobre as implicações éticas e sociais dessas tecnologias, ajudando a garantir que elas sejam desenvolvidas e implementadas de forma a servir ao bem maior. E mais importante ainda, continuem seu próprio crescimento espiritual e desenvolvimento da consciência. As tecnologias externas são apenas reflexos da consciência interna. Quanto mais a humanidade se desenvolve espiritualmente, mais avançadas e benéficas se tornam suas expressões tecnológicas. Quanto mais cultivam o amor, a sabedoria e a compaixão, mais atraem e facilitam tecnologias que refletem esses valores. Lembrem-se também de que vocês mesmos são tecnologia viva. Seus corpos são dispositivos biológicos incrivelmente sofisticados, capazes de se autorreparar, regenerar e até mesmo se transformar conscientemente. Suas mentes são processadores de informação capazes de intuição, criatividade e conexão não local. Seus espíritos são fontes de energia ilimitada conectadas diretamente à fonte divina. À medida que as tecnologias externas avançam, não se esqueçam de desenvolver também as vossas tecnologias internas. Cultivem as vossas capacidades intuitivas, pratiquem meditação e outras formas de desenvolvimento da consciência. Aprendam a trabalhar conscientemente com a energia sutil. Estas habilidades não só vos beneficiarão pessoalmente, mas também vos permitirão interagir mais eficazmente com as tecnologias avançadas que estão surgindo. Muitas das tecnologias mais avançadas requerem algum grau de interface consciente para funcionar adequadamente. Elas respondem à intenção, são influenciadas pelo estado emocional do operador e funcionam melhor quando utilizadas por pessoas que desenvolveram clareza mental e estabilidade emocional. Em outras palavras, a evolução tecnológica e a espiritual estão intimamente conectadas. À medida que nos aproximamos do final desta transmissão, queremos enfatizar que as revelações tecnológicas que se avizinham representam apenas uma faceta de uma transformação muito maior que está ocorrendo em seu planeta. Esta é uma época de revelações em todos os níveis: político, econômico, social, científico e espiritual. Verdades que foram ocultadas em todas essas áreas estão sendo trazidas à luz. Essas revelações podem ser inicialmente perturbadoras, pois questionam paradigmas estabelecidos e começam a mudar estruturas familiares. Mas é importante lembrar que essa perturbação é temporária, enquanto as possibilidades positivas que se abrem são permanentes. Vocês estão vivendo uma das transições mais significativas da história da civilização humana. Uma transição que estabelecerá as bases para milhares de anos de progresso e prosperidade.
A chave para navegar com sucesso nessa transição é manter o foco no panorama geral e ser flexível com os detalhes. O panorama geral é que a humanidade está evoluindo para uma civilização mais avançada, compassiva e sustentável. Os detalhes sobre como exatamente essa evolução se desenvolverá podem variar, mas a direção geral é clara. Confiem no processo, mesmo quando parecer caótico ou incerto. Confiem na sabedoria inerente da humanidade para tomar decisões positivas quando opções genuínas se apresentarem. Confiem no apoio que estão recebendo de dimensões superiores e de suas famílias galácticas. E, o mais importante, confiem em vocês mesmos como poderosos agentes de mudança positiva. Cada um de vocês tem um papel único a desempenhar nesta grande revelação. Alguns serão inventores e pesquisadores, desenvolvendo e aperfeiçoando novas tecnologias. Outros serão educadores e comunicadores, ajudando o público a compreender e aceitar essas mudanças. Outros serão curadores e conselheiros, ajudando as pessoas a navegar pelos desafios pessoais da transição. Seja qual for o seu papel específico, ele é importante e necessário. Confiem na sua orientação interior para saber como contribuir melhor. Sigam a sua paixão e entusiasmo, pois eles são indicadores de onde a sua energia é mais necessária. E lembrem-se de que mesmo ações aparentemente pequenas podem ter efeitos profundos durante períodos de mudança rápida. Nós, o coletivo arcturiano, continuaremos oferecendo orientação e apoio à medida que essas revelações se desenrolam. Vocês podem nos chamar sempre que precisarem de clareza, coragem ou inspiração. Estamos sempre disponíveis para aqueles que buscam nossa ajuda com intenções puras e corações abertos. As tecnologias ocultas serão reveladas, queridos. Isso não é uma possibilidade, mas uma certeza. A única questão é quão rápida e suave será essa revelação. E isso depende em grande parte da resposta da própria humanidade. Quanto mais preparados e receptivos estiverem, mais facilmente essas tecnologias poderão ser integradas de maneira benéfica. Preparem-se para mudanças extraordinárias. Preparem-se para possibilidades que superam suas expectativas atuais. Preparem-se para um futuro mais brilhante e mais abundante do que ousaram imaginar. E, acima de tudo, preparem-se para assumir seu lugar legítimo como civilização madura na comunidade galáctica, contribuindo com suas próprias descobertas únicas para o bem de todos os seres. O tempo das revelações chegou. Recebam-no com corações abertos e mentes esperançosas. O futuro que vocês têm esperado está começando agora. Somos o coletivo arcturiano e enviamos amor e luz em abundância enquanto vocês embarcam nesta extraordinária jornada de descoberta e transformação.